Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que não é muito falado, que não é muito comentado, muitas vezes ele é até negligenciado, em função dos profissionais realmente não falarem sobre esse assunto não ser discutido, tá? É um videozinho curto, mas é um assunto bem importante. Hoje a gente vai falar sobre violência pediátrica. A gente fala muito sobre a violência obstétrica em sala de aula, né? Só que a gente tem que entender que a violência obstétrica, ela tem um viés, ela tem um depois, que é quando a criança nasce. Então, qualquer procedimento, qualquer intervenção ou qualquer situação que seja feita com essa criança que não tenha necessidade, que não tenha evidência científica, a gente fala em violência pediátrica. Tá? Existe a violência infantil, que inclusive é tema de um dos nossos seminários. E aí existem os tipos de violência, que eu não vou falar aqui para não dar spoiler do trabalho das meninas. Mas a gente vai falar sobre a violência pediátrica, então, que são aquelas intervenções que são feitas depois do nascimento da criança, tá? No recém-nascido. Quais são essas intervenções, então, pessoal? Eu acho que a principal delas, que a gente já falou em outros vídeos, é em relação à retirada do vernix caseoso, né? Então, vernix, ele não é sujeira, ele é uma proteção da pele da criança, e isso vai ser absorvido pela própria pele em algumas horas, tá? No máximo 2, 3 dias. Então não tem necessidade nenhuma da gente ficar esfregando a criança para tirar aquele vernix, sendo que não é sujeira, tá? É uma proteção natural da pele das crianças, que algumas crianças, a termo principalmente, nascem com esse vernix, que é aquela camada branca que a gente viu nas fotos na pele da criança, tá? Então não tem necessidade nenhuma da gente retirar, muito menos ficar esfregando na hora do banho, até porque a pele da criança é sensível, e se a gente fizer isso, além de estar tirando a proteção natural, a gente pode machucar a pele dessa criança. Então, retirada do vernix, nem pensar, tá? Outra situação que acontece e que ela é uma linha muito tênue entre a violência obstétrica e a violência pediátrica é em relação ao corte do cordão umbilical. A gente sabe, né, a gente já falou muitas vezes em relação ao corte, que ele deve ser clampeado quando parar de pulsar, né? Então, existe um aporte sanguíneo ali muito grande da placenta para a criança, que mesmo depois que a criança nasce, continua essa passagem, esse aporte sanguíneo, né? Então, isso é muito importante para a criança. Muitos estudos apontam que ali é uma passagem muito grande que a gente tem de ferro, então, através do sangue, e clampear o cordão, além da gente estar privando a criança, né, desse aporte sanguíneo, é considerada também uma violência pediátrica, tá? Além disso, tirar a criança do convívio, do toque, do contato pele a pele com a mãe. Muitas vezes os profissionais, eles pegam a criança e já vão direto para pesar, para aspirar, para fazer intervenção, para botar no berço aquecido, e a criança tá bem, ela nasceu com Apgar bem, a gente tem um vídeo sobre Apgar, né? Então, se a criança tá com esse Apgar ok, tá tudo bem com ela, ela tá saudável, não tem motivo nenhum da gente tirar essa oportunidade que a criança tem de contato com a sua mãe, o contato pele a pele. Então, isso também é considerado uma violência pediátrica, em função de que não tem, se eu não tenho nenhuma evidência que essa criança tá com asfixia, tá com alguma parada, tá com algum tipo de comorbidade, eu não tenho por que tirar essa criança do contato pele a pele, né? Então, isso também é considerado uma violência pediátrica. Privar a criança de amamentação, então se tá tudo ok com a criança, se tá tudo ok com a mãe, não tem o porquê a gente não tentar fazer essa primeira pega, essa primeira amamentação ali na sala de parto mesmo, né? Então, seria interessante que todos os profissionais pudessem fazer isso, oportunizassem isso tanto para a criança quanto para a mãe. Então, realmente é importante que todo mundo saiba dessas situações que a gente fala tanto em parto humanizado, né? E como a gente fala em sala de aula, parto humanizado não é mais um tipo de parto, né? Deveria ser
uma rotina em todos os partos que existem, né? Então, privar a criança dessa primeira amamentação ou oferecer para a criança qualquer tipo de leite, qualquer tipo de fórmula artificial, sem tentar fazer com que a criança tenha a pega correta, né, também é considerado uma violência pediátrica. Falei para vocês agora há pouco sobre a aspiração. Então, a aspiração ela também é considerada uma violência se a criança não precisa dessa aspiração, né? Então, é um procedimento incômodo para a criança, é um procedimento que vai causar dor, que vai causar angústia de um recém-nascido de alguns minutos, né? Então, não tem necessidade. Se a criança não está demonstrando nenhuma dificuldade respiratória, eu não tenho motivo nenhum para fazer a aspiração. E isso não sou eu que estou dizendo, isso são inúmeras evidências científicas que mostram pra gente. Inclusive, eu vou mandar para vocês por e-mail um artigo em relação a esse assunto, que é muito bom. Eu não tenho evidência nenhuma, né, de que eu precise fazer aspiração se a criança não tá com dificuldade respiratória, se eu não estou vendo que a criança precisa dessa aspiração, tá? Enfim, então todos esses procedimentos que são feitos com a criança, privando a criança de ter o contato pele a pele com a mãe, privando a criança de ter a primeira pega ali na sala de parto, tudo isso é considerado violência pediátrica. Esqueci. Aquele tapinha que muitas vezes a gente vê que é comum, né, para a criança chorar, não precisa. Isso é uma violência, isso não tem necessidade, isso não tem evidência científica nenhuma de que a criança precise desse tapinha para chorar. Ela até pode ser estimulada, não tem problema nenhum, mas não precisa ser com tapa, né? Então, tapa é violência. A gente pode estimular essa criança de outras formas. Então é isso, pessoal. É um vídeo bem curtinho, como eu falei para vocês, mas é um assunto muito importante, um assunto que a gente precisa falar, que a gente precisa conhecer, assim como a violência obstétrica, que muitas pessoas não conhecem, que muitas pessoas não ouviram falar. Muitas mulheres diariamente passam por essas situações e nem sabem que passaram, né? Então é por isso que é importante na vida acadêmica a gente falar sobre isso, porque seremos profissionais, quando a gente fala sobre isso, né, nós somos profissionais que estaremos mais atentos para essas situações. Então o vídeo é esse, mais uma vez, qualquer dúvida é só me perguntar, espero que vocês gostem, tá bom? Beijo!